Publicou nesta terça-feira o decreto do Ministério da Justiça para regular o uso da força por policiais de todo o país. Entre os principais pontos, a publicação diz que a arma de fogo só poderá ser usada por profissionais da segurança pública como último recurso. O texto também determina que as armas de fogo não poderão ser utilizadas contra pessoa desarmada que esteja em fuga e veículo que desrespeite o bloqueio policial. Nos dois casos, o uso de arma será válido se houver risco ao profissional de segurança ou a terceiros. Outro trecho do decreto diz que é necessário que haja planejamento nas operações e que as ações sejam realizadas adotando medidas para prevenir ou minimizar o uso da força e para mitigar a gravidade de qualquer dano direto ou indireto que possa ser causado a quaisquer pessoas. Nova norma sobre o uso da força policial atualiza uma portaria anterior do Ministério da Justiça que está em vigor desde 2010. Vamos começar esse assunto com o nosso especialista aqui, o professor Sérgio Marques. Professor Sérgio Marques, explica para a gente do que se trata esse decreto, porque me pareceu assim um texto extremamente óbvio. Você só usa arma de fogo em último caso. Você só não é para usar contra a pessoa desarmada, nem para quem esteja fugindo, a não ser que estejam colocando em risco a vida do policial ou de terceiros. Isso já não é o padrão? E aí? Então, há necessidade de nós avaliarmos o que existe por detrás da norma. Esses protocolos já existem? Esses protocolos existem há muito tempo, não é coisa de décadas, os protocolos aqui descritos. Mas, paralelamente a essa norma, esse decreto que foi assinado pelo presidente Lula, lembremos-nos também que há uma PEC que tramita sobre segurança pública. E na PEC, que tramita sobre segurança pública, não se fala nada de penas para criminosos. O que se vê ali é uma tentativa de federalização da segurança pública. Por quê? Porque aí há embutido uma questão até ideológica também. Por quê? As polícias, regra geral, são instituições muito mais conservadoras. E o atual governo, que é representante das esquerdas brasileiras, tem uma certa dificuldade de penetração nas instituições policiais. E olha que interessante também o detalhe do decreto, que vamos assim dizer, é chover no molhado, porque tudo que está ali já é praticado. E quando não se pratica aquilo, há um desvio de padrão, há um desvio de procedimento e o agente público tem que ser punido. Agora, um outro detalhe também é o Estado, a unidade federativa que não fizer parte, através do que está aqui dizendo no decreto, ele não vai receber verba pública. Então, diferentemente de São Paulo, por exemplo, Minas Gerais, existem muitas unidades federativas que têm muita dificuldade. Então, é lógico que, para questões de segurança pública, eles vão tentar o quê? Se aliar através do decreto, com esses pormenores que existem no decreto, para que ele possa receber verba pública. Se você não assina, o Estado que não assinar, não recebe verba pública. Antes da opinião do Sérgio Zagarino, estou falando dos nossos comentaristas ocultos aqui do Linha de Frente, os nossos câmeras, o Toninho e o G, que passam... Olha eles aí, palmas para os nossos comentaristas ocultos. Toninho e G, nossos queridos câmeras que nos alegram aqui nos bastidores da Jovem Pan por todo o ano. E nesse Natalzão, queria fazer essa homenagem na pessoa deles, a toda a equipe de produção aqui da Jovem Pan que nos ajudam a colocar esse programa no ar. Nos ajudam até com opiniões, né, Sérgio Zagarino? E aí? Eles têm opiniões que geralmente eles concordam comigo, né? Então dá para entender o que eles vão. Esse negócio das forças policiais aí? É uma politização do tema. Afinal de contas, quem determina a regra da polícia são os estados. Óbvio que existem polícias também que são relacionadas ao governo federal e essa portaria, esse decreto, na verdade, ele diz o óbvio. A gente começou o debate com você dizendo isso. E muitas vezes, até em sala de aula, eu digo para os alunos, o óbvio tem que ser dito. É óbvio que você não pode, em regra, atirar em alguém desarmado. É óbvio que você tem que priorizar outras ferramentas que não seja arma de fogo. Só que também é óbvio que caso a sua vida esteja em risco,
você tenha que utilizar a arma que você tem, que no caso é uma arma de fogo. Então, é nada mais do que chover no molhado. Só que é importante chover no molhado. E o que eu gostei nesse decreto é que ele também fala sobre a necessidade da capacitação profissional. Porque uma coisa é a gente começar a discutir aqui sobre a extensão da força policial, do quão é necessário. Outra coisa é a gente falar sobre o que é importante de fato, que é o cuidado do nosso policial. É importante a gente discutir segurança pública, mas com um olhar de precisamos melhorar a qualidade do policial, a infraestrutura do policial, a vida financeira do policial, a saúde mental do policial, incluindo a capacitação profissional dos policiais. Então, eu não vejo de todo ruim e eu também não vejo como que os estados não atenderiam essa regra. Porque casos isolados, como a gente viu, infelizmente, no mês passado, acontecem, mas não significa que o governo incentiva. Pelo contrário, os governos estaduais eles vão também, por decreto, coadunar com esse decreto do governo federal e também vão dizer o óbvio. Olha, não atirem em pessoas desarmadas, não atirem em pessoas que furem bloqueio policial, existem outras ferramentas. O óbvio precisa ser dito, não vamos ter problemas com o repasse e essa questão do repasse gera um outro debate polêmico que é do Pacto Federativo, né? Que estado que ganha mais, ganha menos, mas enfim, isso é uma outra discussão. Agora, esse decreto que regulamenta o uso da força nada mais é do que o governo federal querer tomar para si a discussão da segurança pública, que ele fala muito pouco sobre isso, até em razão da segurança pública ser um assunto destinado aos estados. E agora a gente está acompanhando o andamento também de muitos municípios com as polícias municipais, ainda chamadas de guardas municipais, utilização de câmeras de monitoramento, várias ferramentas que em conjunto servem para gerar um bem-estar da população, uma sensação de segurança que, no final das contas, independente se você é de esquerda, de direita, de cima, de baixo, é o que todos nós queremos, um lugar que seja seguro para a gente viver e tocar a nossa vida. É interessante como a gente fecha o ano falando de segurança, polícia, regra, como esse ano a gente teve essa pauta em alta, né, Laura? As pessoas estão se sentindo inseguras, com medo da criminalidade, enfim, e, por outro lado, também uma certa blitz em relação ao policial, às condutas dos policiais, em especial os policiais militares. Laura Porto. Com certeza, e eu quero dizer aqui, destacar neste momento que eu concordei com o que o meu colega falou, então eu acho que, tá vendo? Acho que é um momento que... Não é só os câmeras. Veja bem, concordei com o meu colega com a fala colocada aqui. Eu estou mudando o mundo. Tá certo. Concordei com a fala. Eu acho que o principal ponto que nós temos que levar em consideração, inclusive para trazer essa confiança maior nas polícias, é a capacitação e o treinamento constante. Os policiais precisam ser constantemente capacitados, porque, infelizmente, nós temos situações que hoje, com as redes sociais, com a internet, tudo viraliza muito rápido. Então, qualquer erro, qualquer jogada da ponte, qualquer ato errado que aconteça, vai viralizar. E aí, o que vai acontecer? Uma instituição que é tão séria, tão importante para todos nós, acaba ficando fragilizada por conta da publicidade de alguns que justamente são a exceção. Então, eu acredito de fato que essa capacitação é a base mais importante para que a gente continue criando cada vez mais essa confiabilidade e tenhamos essa segurança necessária para toda a sociedade. E tem um pouco de politização também, não tem, Henrique Kriegner? Tem. Principalmente do assunto das polícias? Sempre tem, né? O que no Brasil não é politizado, né? Acho que até o refrigerante agora está politizado por conta dos impostos aí relacionados, né, a açúcar. Mais conhecidos como bebidas açucaradas. Bebidas açucaradas, o imposto do pecado. É para todo mundo ficar magro sem açúcar. Exato, tá? Tudo é politizado. Mas olha, o que eu acho que um ponto que o professor trouxe aqui, o professor Sérgio trouxe, é muito relevante e que a gente precisa ficar de olho, é sobre a questão da federalização de questões que são de competência do governo estadual. E a gente tem visto essa crescente, né? Uma tendência crescente histórica no nosso país, desde Vargas até os outros governos que foram, cada um no seu pedaço ali, cada um no seu momento, transformando questões que são do âmbito estadual em pautas federais. E concretizando essa federalização através de decretos e leis que centralizaram o nosso país. Então a gente está com um problema sério. Eu falei do contexto no início do programa, temos que trazer o contexto aqui de novo. No início do semestre, na verdade, houve uma recomendação por parte do Ministério
Ministério da Justiça de que as polícias, ali teve uma reunião, né, com os governadores e os seus secretários de segurança pública, de que as polícias utilizassem as câmeras corporais. Alguns governadores foram frontalmente opostos, a minoria, mas foram frontalmente opostos. Tiveram todo um debate técnico, etc. O governador Tarcísio acabou voltando agora recentemente, voltando atrás e reconhecendo a importância das câmeras corporais, o que foi um passo positivo. Outros governadores, como foi no caso do Goiás ali, o governador Caiado manteve a sua posição até hoje, porém, logo depois dessa reunião e dessa recomendação, veio uma decisão, uma determinação do STF dizendo que os policiais eles devem utilizar, sim, as câmeras corporais, como foi a determinação do ministro Barroso em relação ao governo do Estado. Então, aquilo que veio primeiro, sorrateiramente, a título de sugestão, conversa, não, nós vamos respeitar aqui a autonomia dos estados, etc., de repente vem como um decreto por parte da Suprema Corte para que seja estabelecido. Ou seja, o respeito que havia antes, agora já não existe mais. Então, a minha preocupação com esses decretos que chovem no molhado é justamente essa. Qual é o precedente que nós estamos abrindo aqui para que o governo federal, para que a Corte, a Suprema Corte, venha estabelecer algo que venha ferir com a autonomia dos estados. E o Brasil não consegue andar para frente, não vai crescer e se desenvolver se nós nos tornarmos um estado 100% centralizado em Brasília. O tamanho das nossas fronteiras, da nossa população, o nosso terreno, tudo, a diversidade da nossa economia não consegue subsistir se nós formos centralizados. Se a gente não respeitar aquilo que é constitucionalmente direcionado para estados e municípios. Essa é a minha preocupação em movimentações aí, entre aspas, bastante sorrateiras do governo federal nesse sentido. Quer complementar, professor Sérgio? Eu só gostaria de fazer uma pequena leitura para a gente fazer uma análise. Não sei se as pessoas se recordam, a lei das saidinhas, né? Do fim das saidinhas. Do fim das saidinhas, que houve até o presidente Lula acabou vetando partes do projeto, né? Mas parte correspondente a 90%, vocês lembram? Exato. Só uma parte. Uma parte. É a parte de que vai continuar saindo. Vai continuar saindo. A família. Exato. Isso. Agora, olha a alegação que o ministro da Justiça, o Lewandowski, ele coloca, que acabou sendo também a base para que o presidente Lula vetasse, né? Então, quando há interesse, se utilizam a dignidade da pessoa humana. Entendemos que a proibição de visitas às famílias dos presos, que já se encontra no regime semiaberto, atenta contra os valores fundamentais da Constituição, como o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e a obrigação do Estado de proteger a família, detalhou o ministro. Você sabe que quando isso aconteceu, isso foi no decorrer do ano, o Congresso votou o fim da saída temporária, um projeto, inclusive, do Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, que se licenciou, inclusive, durante algumas semanas para ir a Brasília exercer o seu mandato de deputado federal. É uma pauta que ele colocou debaixo do braço, foi lá conversar com todos os parlamentares para que isso fosse aprovado, aprovou no Congresso. Fim da saída temporária e alguma mudança no Senado, propostas do senador Sérgio Moro em relação a estudo, enfim, capacitação e tal. Isso foi para o presidente Lula e ele vetou essa parte, que é quase a íntegra, e um argumento muito interessante, que daí quando tem o veto volta para o Congresso para ver se o veto é derrubado ou não, né? Exato. E o ministro Lewandowski foi, à época, ao Congresso falar com os parlamentares e, interessantemente, trazer os argumentos do presidente Lula. Quais os argumentos na época, Kriegner? Que o presidente é cristão e comprometido com os valores da família e, portanto, é constitucional que se permita ao apenado visitar as suas famílias em saídas temporárias. Isso com base no cristianismo e no compromisso do presidente com a família brasileira. Faltou um pouquinho, naquela ocasião, para dizer que o presidente Lula é conservador. Exato. Faltou quase isso. Ou beatizado. Mas não colou, Kriegner. Derrubaram o veto e a saída temporária, fim da saída temporária foi aprovado, só que isso só vale para crimes cometidos a partir da lei, né? Ou seja, neste período, hoje, dia 24 de dezembro, 15 horas e 28 minutos, temos milhares de pessoas que estão cumprindo pena, condenadas e que estão justamente usufruindo da saída temporária. Por quê? Porque a lei não pode retroagir para prejudicar
o réu, Henrique Kriegner. E agora, novamente, assuntos de força policial, enfim, ideologicamente utilizados, como você mesmo disse. Qual é a expectativa para 2025? Porque em 2024, esse foi um assunto muito presente, a segurança pública, inclusive tomando boa parte das campanhas eleitorais que nós tivemos nos municípios. E deve voltar, Koba, inclusive por conta, mirando aí já as eleições de 2026. Vai ser uma pauta muito importante nos governos estaduais e creio que até alcançando aí o âmbito federal, mas especialmente nos governos estaduais, especificamente em estados como é o caso de São Paulo, em que você tem figuras muito relevantes ocupando aí a pasta, né, de segurança pública. Então, se cogita também o potencial eleitoral dessas ações ou coisa do tipo. Vai ser um tema que vai continuar. E vai continuar também, Koba, porque a gente tem uma guerra, o país está em guerra, a gente não pode esquecer disso. Existe uma guerra contra o crime organizado. E esse crime organizado não vai arrefecer, perder espaço, território e influência de uma maneira tão pacífica. E ele não vai medir esforços também para tentar reconquistar o território que foi perdido através das políticas públicas que têm sido implementadas em alguns estados mais enfáticas contra a influência do crime organizado. Então, 2025 ainda vai ser um ano que essa pauta vai prevalecer.